Já pensou em ter acesso ao pior ano da sua vida, receber os exercícios e tudo que é passado dentro do pior ano do Pablo Marçal, de forma resumida e direto ao ponto? Acesse o primeiro link nos comentários. Por exemplo, esse dia tem que chegar. Eu quero até fazer uma pesquisa aqui. Quantas pessoas aqui já passaram por isso? Não é por desrespeito, não é porque você foi um idiota, mas foi um dia que você assumiu sua vida. O dia que seu pai queria te controlar, ou seja, na fase adulta, foi lá, confrontou ele com respeito e se posicionou. Quem já teve esse momento aqui? Não é 25% do público. A maioria precisa fazer. A maioria não. Todos deveriam fazer isso. A afronta é diferente de confronto. A afronta é para humilhar, para diminuir, é problema emocional. O confronto é de quem está querendo edificar. Precisa. Como é que é? Não é combater uma injustiça do pai, não. É assumir sua postura. Tem um bastão na vida do pai e do filho, e esse bastão o pai segura. O que é o treinamento que o pai tem que fazer? Ele tem que segurar esse bastão e não soltar. Esse é o handover. Handover é passagem de bastão. O judeu faz muito bem isso. O que o pai tem que fazer? O pai, ele não pode fingir que o filho está forte e ele soltar para o filho levar, não. O filho tem que ganhar força maior que a do pai para tomar o bastão do pai. Esse é o natural. Esse é o grande dia que eu quero ver meus filhos falar, toma, então você tem que tomar. Eu estou te treinando, mas eu não vou abrir mão disso aqui para você, não. Nós temos que treinar os filhos para isso. É uma passagem. Só que a nossa cultura ocidental não existe isso. Nossa cultura é de proteção. A nossa cultura é de falar para todo mundo que os nossos filhos são bem-sucedidos e parece que a gente leva o mérito por isso. O mérito é só do seu filho, não é seu, não. O seu é interno, ter paz. A gente foi doutrinado, aos nossos filhos passarem numa boa faculdade, a gente ser condecorado pelos outros. Eu formei meus filhos tudo. Não, você não formou, foi ele que foi lá estudar. Mas foi eu que banquei. Não, você estava treinando ele. Vamos ver se ele presta dali para frente. Mas isso tudo é ônus e bônus dele. Aí você pensa desse jeito, quando um filho dá errado, o que é para o pai? A frustração para o pai. Não pegue isso também, essa frustração é dele, isso não é problema seu, você deu o seu melhor. Agora a pergunta é, você deu o seu melhor? Não deu? E pode acontecer de você dar o melhor, o menino não funcionar. Nos dois casos, o problema é de quem? Dele. É por isso que ele tem que tomar o bastão da vida dele. É por isso que a gente tem que fazer os nossos filhos tomarem isso, treiná-los desde pequeno. Tome o bastão. É por isso que desde pequeno, todos eles, demorou 30 dias para a Isabela ter esse confronto, que eu realmente fiquei com o coração doendo em fazer com a fêmea, mas os machos, desde o primeiro dia, a fala é essa: a mamãe é mais importante que vocês. Aí tem gente que fica com dó. Mas falar isso para uma criança pequena, ensine o caminho desde pequeno. Vai ser mais fácil deles entenderem. Então, desde pequeno, eles já sabem que a mamãe é mais importante que todos eles. E eu confrontei, o que brigou comigo foi o Lorenzo. Você tem que amar mais o neném do que a mamãe. Ele falou para mim. E eu falei, você não entendeu. Eu dou a vida por você. Eu vou para cima, dou porrada nos outros, faço o que tiver de fazer para te proteger. Mas você tem que saber uma coisa, a mamãe continua sendo mais importante. Eu vou explicar por quê, filhinho. Eu te vejo como uma laranja. A sua mãe é o pé de laranja. E você vai virar... Eu não usei o exemplo de laranja, usei da mangueira. Você é uma manga, a mamãe é a mangueira. E eu sou um com ela nessa mangueira. Você vai ser uma mangueira com outra pessoa. Então você vai embora daqui de casa. Ninguém aqui é bobo, você é matemático. Então você não pode ser mais importante que ela, senão eu vou mudar a prioridade. Ela é mais importante. E desde pequeno ouvindo. Você sabe o que acontece? Pergunta para eles. Se eles verem uma família que não foi treinada de jeito, eles vão falar, vocês estão loucos? Porque não faz sentido. Porque um é a fruta, o outro é a árvore. Eles vão explicar, porque eu batendo nisso o tempo todo na cabeça deles. Agora você imagina a saúde emocional. De saber que o cônjuge é uma coisa maior do que os próprios filhos. Eu sei que você está pensando assim, e eu que tenho o segundo casamento? Casamento é casamento. Não é desprezar seus filhos, é colocar eles nos lugares deles. Eles vão embora, o casamento não tinha que ir embora. Esse é o grande lance que vocês tinham que entender. Entendendo isso, você deixa de ser uma pessoa boazinha. Uma pessoa boazinha dá conta de falar isso para um menino pequeno? Não dá?
Uma criança, uma pessoa boazinha dá conta de chegar na mãe e falar: mãe, a senhora era a mulher mais importante da minha vida até ontem, a partir de agora é a minha esposa. Você não dá conta de falar isso para sua mãe. Precisa falar isso para sua mãe. Sabe por quê? Precisa. Aí está em crise ali o senhorzinho. Não é possível. Sabe por quê? Se a sua mãe já entendeu o papel dela, você entendeu o seu, está tudo muito bem no papel, para que você vai criar isso? Já está resolvido. Você fez isso, mas o problema é que isso não acontece. A mãe quer mandar na vida do filho, dependendo do perfil, ela vai ficar a vida inteira azucrinando mentalmente, emocionalmente a família dele, a família do filho. O senhor está chocado aí, imagina o que eu vou falar agora. Meninos têm mães, homens não têm mãe. Ela é sua parente. Eu sei que é difícil, porque uma pessoa boazinha não gosta de ouvir esse tipo de coisa. Isso é confrontante, isso é desestabilizante. Isso vai contra tudo que você já sonhou, pensou, idealizou, estabilizou na sua cabeça. Tem 3 famílias, a dos seus pais, a sua e dos seus filhos. Resolva tudo o que você puder, sem cobrar nada dos seus pais. Fala todo mundo assim: meus pais não me devem nada. Então, se você aprender isso, você já prospera só por causa disso. Isso é honrar seu pai e sua mãe. Seus pais não te devem nada. Agora fala assim: eu aceito os meus pais, e dependendo do erro deles. Isso é honrar os pais. Agora vamos lá. Fala assim: eu vou dar paz para os meus pais, prosperando. Oh, o meu braço arrepiado aqui, ó. Se você fizer essas 3 coisas, resolveu os seus problemas. Aceita eles como eles são. Prospera para eles ficarem em paz. E seus pais não te devem nada. Resolveu com eles, agora resolva com você. Ressignifica as experiências ruins. Aprenda a governar e edificar a sua casa. E com as crianças, como é o maior treino de filho? Exerça. Cresça como pessoa, que eles vão crescer perto de você. Segundo, dê instrução para eles. A maioria não vai pegar, mas pelo menos você vai dar. A maior parte do aprendizado está vinculada aonde? Com o que você faz e não com o que você fala. A pior coisa que existe no ensino é você querer falar para o seu filho fazer uma coisa e ele detectar que você não faz. Isso é uma fraude na cabeça dele. Por isso é melhor você ensinar e ser mais ralé como pai coisas que você faz do que você querer que seu filho seja diferente de você. Isso vai ser uma grande merda que você vai arrumar. Porque ele vai detectar fraude em vários pontos de mentalidade e ele vai te repudiar, inclusive rapidinho, e você vai perder toda a moral com seu filho. O problema seu é que você não conquista seu filho. Eu vi um vídeo que as pessoas estão me xingando a tonelada, que eu falei que eu reformei minha ideia sobre disciplinar o filho, né? Bater no filho. De longe, eu nunca serei marxista, essas idiotices aí, comunista, então para de me encher o saco. Eu um dia, usando a lógica natural e conhecendo teologia como eu conheço, eu fui detectar uma coisa que não faz o mínimo sentido. Vara aponta para disciplina, não para agressão, a vara bíblica. Vara é para disciplina e direção, e não para agressão. E aí, eu acho bonito que o senso popular é uma grande desgraça. Vou te explicar por quê. Porque os comentários das pessoas que estão me arrebentando no vídeo, está escrito assim: eu apanhei e dei certo. Quem falou que você deu certo? A primeira coisa que eu tenho para falar é isso. Segundo, o outro fala: eu não apanhei e dei certo. E aí eles usam o senso popular para definir o que é certo e o que é errado. Eles não usam a lógica. Você pegar a sua forma, se você deu certo ou não deu certo, eu conheço gente que apanhou e gente que não apanhou e as duas deu certo. Ou seja, não é o apanhar. Não faz sentido. Uma criança que bate na outra é bem vista por você? Nunca. Adulto que bate em criança é bem visto por você? Também não. Aí você olha todos os tipos de agressão, não pode, mas a sua no seu filho pode. Não, é porque você não tem o coração dele. Você não conquistou ele. Isso é um sinal de chegamos no limite. O papai e a mamãe não dão conta de te instruir, e eu preciso te falar que essa surra significa não passe do meu limite. A surra significa não passe do meu limite. Poxa. Só que aí você fala: não, mas o fulano que eu conheço apanhou. Deixa eu te falar, isso não é base lógica para discussão nenhuma. Mas eu tenho que fazer, o menino é atentado, tem que ganhar o coração. Nunca vi uma pessoa que tem um coração da outra precisar de bater nela.
Nunca precisou. O foco, então, é que você quer corrigir a pessoa, você não quer dar instrução para ela, você não quer crescer como pessoa, porque se você crescer, você vai parar com essa agressão. E um monte de gente fica com raiva. O que a pessoa fala? Não, eu apanhei, ó, eu aqui. Ninguém nem sabe o que você fez até hoje na terra, filho. Para de defender uma coisa que não faz sentido. Use a lógica. Uma pessoa, quando deixa de ser boazinha, nem a coisa mais tradicional que ela acredita, ela vai querer defender. Ela vai usar a lógica. Não faz sentido. Eu tenho 4 filhos, e os 4 têm temperamento diferente, têm uma missão diferente, têm um propósito diferente. Eu fico com vontade de ter mais filhos só para ver o que é o propósito de cada um. É a coisa que eu mais tenho tesão na vida, é descobrir o propósito de alguém. Tem um cara lá que ele é, sem dúvida, a pessoa mais braba de presidente de comando que eu conheço, aqui na vida, um dos 4. Aí eu olho para a pessoa, você fala um monte de loucura, ele olha para mim e fala, pode aplicar a pena. Eu falo, olha, você está caindo no meu código penal. Ele, não, eu vou pagar a pena, pode ir. Os outros tudo, beleza. Aí eu falo, esse cara veio para me confrontar, veio. Esse tipo de comportamento dele fala que eu sou limitado como pessoa e que eu preciso melhorar como pai. E não que ele é o filho do Lúcifer, porque às vezes eu pensei, esse menino é filho do Lúcifer. Ele entrou para destruir essa família. Ele não faz o que eu quero. Ué. Aí o que acontece? Bate o seu limite, a surra é... Se vocês acreditarem em alguma coisa que eu falo, escreve assim, ó, a surra é o meu limite em relação ao meu filho. Então toda vez que eu for bater numa criança, pode ser sua criança. E você está dando um recado para o mundo e para a criança e para você. Chegou o seu limite, você não sabe o que fazer mais. Isso significa bater na criança. Pronto. Alguém escreveu ali, me adota, vá cuidar de sua vida, senhor. Já pensou em ter acesso ao pior ano da sua vida, receber os exercícios e tudo que é passado dentro do pior ano do Pablo Marçal, de forma resumida e direto ao ponto? Acesse o primeiro link nos comentários.